participou, né? Porque assim, precisa, em nome do desenvolvimento, que a gente sabe para quem é o desenvolvimento, teve uma dragagem que iniciava ali o projeto de ampliação, duplicação do Porto de Aratu. E a gente já dizia que não ia dar certo e tal, mas mesmo assim, passando por cima de todos os direitos, principalmente que é da Convenção 69, que a gente tem o direito a ser ouvido e tal. E a gente não está falando de uma comunidade tão distante. Então, tem comunidade de Ilha de Maré, por exemplo, Botelho e Bananeiras. Essas comunidades estão a menos de 1 quilômetro desse empreendimento. E a gente não está falando de qualquer empreendimento, a gente está falando do Porto de Aratu, que tem vários tipos de produtos químicos e assim, a maior parte desses produtos que é armazenado e que é exportado, eles são altamente, né, cancerígenos. Então tem propeno, tem acetona, tem tudo que vocês imaginar, né, butidieno. Então assim, o navio mesmo que teve a explosão, que foi na cabine de marcha, se esse navio, se tivesse essa explosão que acontecesse onde estava armazenado o propeno, dificilmente a gente estava aqui para contar a história. Então, a menos de 1 quilômetro, essa comunidade que a gente sabe que o propeno é o gás de cozinha que não apaga com água, né? Então, com certeza a gente não iria estar aqui. E, assim, vira e mexe, contaminação e tal. A gente só está trazendo o Porto de Aratu porque a gente quer focar no Porto de Aratu, porque o que está por trás desse projeto, pelo que a gente entende, é a legalização da duplicação do Porto de Aratu. E aí, assim, a gente, né, tem denunciado nesse sentido. E só para dizer também que Ilha de Maré tem 11 comunidades, e essas comunidades, 99% dessa população são negras, né? Nós somos pretas e pretos, e aí nem precisava falar, porque está aqui os representantes das comunidades, vocês veem. E assim, Ilha de Maré é tão próxima de Salvador, e que não pode ser tratado desse jeito. A gente tem direito, está garantido por lei que a gente precisa ser ouvido quando tem, né, interesses de duplicação ou de projetos outros que está para chegar. Nós estamos garantidos pela Convenção 69 e temos outros direitos ambientais e tal, que é para, né, essas comunidades ter o direito de ser ouvidas. E infelizmente o que a gente vê, o histórico que tem acontecido aqui na Bahia, é que cada vez mais esse direito está sendo negado. Então, a ideia da gente, que nós fomos ameaçados, na verdade, nós fomos surpresos, né, surpreendidos, na verdade, no fim do ano passado, não foi? No fim do ano passado, se eu não me engano, você lembra, Elete, a data? Nas vésperas do Natal, nós fomos surpreendidos que essa lei iria ser votada aqui na Assembleia Legislativa, iria ser votada, e que o que é que está por trás disso? Que aí muitos de vocês receberam o manifesto que a gente fez, a denúncia, mas o que a gente percebeu é que não, assim, tem um projetão aí, né, pela SUDIC e tal, pelos empresários que estão assediando, tem um projetão que é de controlar as comunidades quilombolas que tem no entorno. Então, a partir de agora, a nossa comunidade vai ser exonerada, né? Então não pode mais crescer, a gente tem que ficar ali resumido aqui o projeto, né, entende, e que a partir daí então vai avançar, né, todo esse projeto que é de várias empresas e empreendimentos chegarem. A gente está falando de um lugar que está fortemente impactado, a gente está falando de uma área que vive exclusivamente da pesca artesanal, e a gente está falando de um povo que não quer fazer outra coisa, não sabe fazer outra coisa e quer continuar, né, na sua comunidade. Então, assim, essas comunidades não podem ser tratadas desse jeito. A gente é surpreendido com a lei e aí não tem abertura para a gente, né, dizer o que é que está acontecendo, qual é a visão da comunidade. E assim, a ideia da gente é sensibilizar os deputados, sensibilizar a sociedade como um todo para o que está acontecendo com a vida da gente. Vocês não podem nos tratar, né, as pessoas, os legisladores, não podem nos tratar como se a gente não existisse. Então, assim, será que fosse uma comunidade, uma ilha de brancos, seria tratado desse jeito?
Então, assim, a gente começa a ficar muito angustiado porque do jeito que o Estado tem tratado a gente, tem sido desumano. A gente sabe que a Braskem tem todo o interesse de fazer um novo pier. Para isso, só fala, o projeto é, né, temos que aumentar, temos que ganhar mais direitos. Passamos por cima de todos os direitos que já existem. Então, assim, muito alta de chumbo, cádmio e mercúrio nessas crianças. Um dos sintomas dessas crianças era desenvolver câncer nos ossos, como a gente já tem na comunidade, crianças de 12 anos que teve que amputar o braço porque desenvolveu do ano passado, desenvolveu o câncer. E uma das crianças que foi pesquisada por esse estudo, muitas crianças com baixo rendimento, né, de escolar, muitas crianças. A gente tem uma creche na comunidade, tem umas 15 crianças, né, Cidiana? Que não consegue sair da alfabetização. Então, assim, era um dos sintomas também que o estudo apontava. Infelizmente, a gente fez audiência, apresentou os dados ao Ministério Público de Saúde, a gente deu visibilidade à situação, a Secretaria do Município, do Estado, a gente também agora está tratando com o Ministério de Saúde, né? Mas só que infelizmente não avança essa discussão, parece uma batata quente, ninguém resolve porque o que está por trás é o interesse de ampliação desse empreendimento. Então, assim, vocês têm uma responsabilidade, vocês têm um compromisso com essa população. Nós estamos falando de mais de 10 mil moradores de Ilha de Maré. E mesmo que fosse menos, ainda assim nós somos gente e a gente merece, a gente precisa que vocês reconheçam isso. Porque, assim, infelizmente está tendo tem uma decisão, né, de mão de ferro mesmo, que independente de quem esteja, em nome do desenvolvimento, dane-se quem esteja, o negócio precisa avançar. E está passando mesmo como um rolo compressor nas nossas comunidades. E assim, imagine o que seria de Salvador sem a produção de Ilha de Maré, nem isso é levado em conta. Então, essa produção que é feita por nós, tanto, né, dos frutos e tal, e do pescado, essa produção está ameaçada, que direto ou indiretamente vocês também, né, vão sofrer os impactos. Mas o que a gente está tentando falar, tentando sensibilizá-los, é para dizer que esse projeto não tem condições de ser aprovado do jeito que está, sem a gente, né, conversar e tal. Na verdade, a leitura que a comunidade tem com a refinaria Landulfo Alves, o Porto de Aratu, termoelétrica, que está a menos de 2 quilômetros, que isso não podia acontecer. Termoelétrica que foi instalada de 2010, sem licença nenhuma, a gente denunciando, mas os órgãos ambientais que estão aí para cumprir as agendas das empresas. Então, os órgãos ambientais fez vistas grossas e está lá todo vapor para funcionar. Vai ser aquecido pelo bunker, que é o petróleo sem tratamento, e que vai causar uma chuva ácida, dos efeitos que vai ter, chuva ácida, que das coisas que pode acontecer é a contaminação, câncer nas pessoas e também na vegetação. Então, assim, além disso, nós temos tantos outros impactos pequenos, né? Ou menores, que não é nada pequeno, mas menores, que é a Dalquímica, que é a Proquigel, que no ano que não tem um acidente na Baía de Aratu, não tem nada. Ou por uma empresa ou por outra, todo ano tem um acidente ambiental. Todo ano é mais contaminação, é mais ameaça para a vida da gente. Então, assim, vocês precisam conhecer Ilha de Maré, né, que às vezes conhece Ilha de Maré só indo para a praia e tal. Dê uma volta na ilha para vocês verem, a gente está cercado de contaminação, né, de poluentes, e que a gente não tem condições de que chegue mais nenhum empreendimento. Então, o que está, quando a gente fala, aqui está, né, de ampliar o canal de Cotegipe, isso significa dizer que o que está por trás, que aqui, né, não vai aparecer agora, vai aparecer depois, se essa lei for aprovada, tá para um dos projetos, é um canteiro náutico, que sem licença já começou a fazer a terraplanagem, e desde o ano, do fim do ano de 2014, a gente tem denunciado, os órgãos ambientais, com certeza, vai legalizar, que é isso que tem acontecido, vai legalizá-los, né, esperar as empresas legalizar, porque aí eles dão condições para isso, e aí vai fazer outra dragagem no canal de Cotegipe.
O canal de Cotegipe é um dos canais na Baía de Todos os Santos mais contaminado por metais pesados. Isso significa dizer que vai suspender todo esse sedimento que, por sua vez, vai ameaçar a vida de todos nós, indiretamente de vocês. Porque Ilha de Maré pesca no canal de Mapele, a gente não vive numa piscina. A gente pesca em Mapele, a gente pesca em Taparica, a gente pesca em Paripe, a gente pesca em todo o canal, a gente vai para a Madre de Deus, porque a gente também entende que a preservação desses recursos precisa continuar. Então, é natural da gente, da nossa comunidade, de nossa vida, a gente descansar um lugar e ir para outro e tal. Então, a gente vai continuar pescando no canal de Cotegipe, e se acontecer essa dragagem, pode saber que vocês vão estar comendo peixe mais contaminado, mais marisco contaminado. Olha a situação que a gente está vivendo, porque se a gente alardia tudo isso, essa população vai viver do quê? Que a única coisa que a gente sabe fazer é mariscar, é pescar e viver da roça. Então, assim, a gente está trazendo para vocês um problema que não é só nosso. Vocês têm também toda essa responsabilidade de nos ajudar. O que a gente espera de vocês é que vete esse projeto, que arquive esse projeto, porque a gente não tem condições de receber mais nenhum empreendimento dessa natureza. Se vocês entenderem que a gente está contra o avanço, que entendam. Mas a gente não tem condições de nenhum